Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. E quero mandar aquele abraço para lá, para o pessoal que está lá nos bastidores, trabalhando, para chegar toda essa programação aí para você. E eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, o nosso querido psicólogo, não é? Edson Hamazaki. Olá, Edson. Oi, Nando, oi, pessoal. Como sempre, uma alegria muito grande para ter esses nossos minutinhos de papo, minutinhos de conversa a respeito do Evangelho de Jesus, a respeito da doutrina espírita, sempre com essa pegada mais psicológica, né? Na medida que esse nosso quadro aqui se chama Psicologia e Espiritualidade. Muito bem. Antes da gente já tratar do tema de hoje, a gente queria dizer para você, se você quiser assistir esse programa novamente, ou quiser, ou a gente sugere que você compartilhe, vá lá no YouTube, na busca do YouTube, coloque lá Portal Mundo Maior. Colocou lá, vai aparecer um logotipo, clica no logotipo, embaixo aparecendo playlist, clica em playlist, vai lá com o dedinho ou com o seu mouse e encontre o Alvorada. Tem lá mais de 700 programas e muitos com nosso querido Edson Hamazaki também. Muito bem, então o tema de hoje é do livro Vinha de Luz, né, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, na autoria do não é, espírito amigo Emmanuel. O tema de hoje é Fermento Velho. E o nosso Emmanuel sempre fazendo recorte lá, né, nas cartas de Paulo, no Evangelho, e ele coloca assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo, 1 Coríntios, versículo 5º ao 7º. E aí, querido Edson, vamos lá falar desse, né, fermento velho? Vamos, e aí sempre então começando, né, gente, pela passagem do Evangelho, nesse caso, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque na prática é assim, quando a gente pega só um versículo, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Fica meio difícil de entender, né? De onde que tirou um negócio desse? Então, convém sempre ir lá até o Evangelho de Jesus, né? E quando a gente pega essa primeira carta de Coríntios, esse capítulo quinto aqui, lembrando que é uma carta, né? O Paulo passou pela cidade de Corinto, montou lá, deixou uma igreja, né, montada. Eles continuaram, depois que Paulo seguiu viagem, os seus estudos sobre os ensinamentos de Jesus. E aí, como tinham dúvidas, eles mandam essas dúvidas para Paulo, através de carta, que responde também através de carta para eles, considerando que ele já está bem mais longe em outras cidades. Não tem como voltar para fazer palestra, né? Tá longe pra caramba. É, E aí, essa primeira carta, então, essa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, esse capítulo 5, Paulo tá, eu diria que meio bravo, porque eu não sei exatamente qual a pergunta que fizeram, mas a resposta que ele dá é que assim. Entre vocês tem uma imoralidade absurda, na medida em que existem aqueles que se atrevem a possuir a mulher de seu próprio pai. Eu não consegui saber se ele está se referindo à mãe, a genitora, ou à madrasta, sei lá, né? Imagino que a madrasta, mas Paulo está meio descontente com essa história dessa imoralidade. E imoralidade, lembrando que assim, né, gente, a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se detém sobre especialmente as partes do Evangelho
especialmente os livros, né, dos apóstolos, é, que se referem à parte moral. Todo o resto, Atos dos Apóstolos, o dia a dia, etc., a doutrina espírita, Kardec não, e os espíritos não se aprofundam muito nisso. Eles pegam realmente o que é mais importante, né, que é a parte moral. Porque, na prática, o que que interessa? Nós usarmos esses ensinamentos para nos transformarmos em espíritos melhores. E quando a gente fala de espírito melhor, basicamente em termos de moralidade, né? Não tem a ver com desenvolvimento material, desenvolvimento intelectual. Tem a ver com desenvolvimento moral. Nos transformarmos em espíritos melhores, nos transformarmos em pessoas melhores, um pouquinho ainda que seja a cada dia, né? Então, aí e vindo para o texto de Emmanuel, né? O que que ele está chamando de fermento velho, né? É, são as muitas crenças que são resultado das nossas experiências em encarnações anteriores. Gozado é que no último domingo eu fui fazer palestra aí numa casa espírita e uma pessoa perguntou exatamente isso. Escuta, mas tem algum problema a gente querer saber, né, quem a gente foi, quais as experiências que a gente viveu em encarnações anteriores? O que que vocês acham, né? Porque, veja, qual foi a resposta que eu dei? Se fosse para a gente saber, saberíamos, né? Se a gente não sabe, concorda que tem que ter, considerando Deus, né? Na sua infinita sabedoria, etc. Se a gente não sabe, tem que ter um bom motivo para isso. Não é que Jesus esqueceu de botar a teclinha das lembranças, né? Para que ajudaria saber quais foram as nossas relações, quais foram as nossas experiências, quais foram as porcarias que a gente andou fazendo aí para trás, né? Se você for parar para pensar, mas ajuda, porque se eu souber que eu fiz determinada bobagem, agora eu vou tentar fazer a mesma coisa de maneira geral, melhor. Concorda que fazer melhor, para fazer melhor, você não precisa necessariamente saber exatamente o que você fez de ruim, de errado, de que você. Isso muito provavelmente geraria só sentimento de culpa. E outra, que é realmente o mais importante aqui nessa nossa encarnação presente. Sermos melhores, beleza. Mas como é que a gente se transforma numa pessoa melhor? Principalmente melhorando as relações, né? Então, qual que é o grande objetivo? Transformar relações. Para que nós estamos aqui reencarnados junto dessas pessoas, nessas famílias, que são os agrupamentos mais importantes, e sem lembrar das nossas relações anteriores. Porque nós estamos aqui juntos, como esposa, como esposo, como irmão, como pai, como mãe, como filho, como filha, para transformar relações que um dia talvez não tenham sido relações muito boas em relações de verdadeiro amor. Lembrar ajudaria ou atrapalharia? Então vamos lá. Por exemplo, gente, digamos que você está casada, você tem seu marido, você tem aí uma filha adolescente, por exemplo, tá certo? E você tem uma relação muito difícil com essa filha, né? Ela ama de paixão o pai, eles se dão super bem, mas a tua relação com essa menina é muito complicada. Ela é muito rebelde. Ela não confia em você. Ela
Parece que ela não gosta de você. Parece que, né, vocês têm uma relação muito, muito, muito difícil. Então vamos lá. Qual que é o teu, né? Você não recebeu esse espírito como filha à toa. Qual que é a tua grande obrigação enquanto mãe? Ajudá-la a se transformar numa pessoa do bem, numa pessoa melhor, numa pessoa honesta, né? Numa pessoa bacana. Você tem como responsabilidade, inclusive, ampará-la e amá-la, na medida do possível, amá-la, né? Terminar essa encarnação como dois espíritos que se amam. Essa é a tua grande tarefa. Ninguém falou que é fácil. Mas essa é, com certeza, a tua grande tarefa. Digamos que você vá lá, esse povo tem o péssimo hábito, né, Nando, de ficar indo em lugares para ler carta, para não sei o quê, para descobrir lá. Aí você vai num lugar qualquer desse e você, por exemplo, vê a informação. Ah, essa dificuldade toda que vocês têm é porque na encarnação anterior ela roubou o teu marido. Esse que está teu marido hoje, naquela encarnação, era teu marido também. Só que ela era amante. Então ela veio, tomou o marido de você e naquela época ele abandonou você e seus filhos na rua, deixou vocês na rua da amargura. Não tinha pensão, não tinha divórcio, não tinha nada desse tipo de coisa. Né? Por isso simplesmente se mandava e largava. E aí vocês morreram de fome, passaram grandes dificuldades, né? Seus filhos passaram por grandes dificuldades e você também por causa disso. Conta aí para mim, isso facilita, saber disso, né? Facilitaria ou dificultaria você ter esse espírito como alguém sob sua responsabilidade para orientá-la, para ajudá-la a se transformar numa pessoa melhor e aprendendo a amá-la? Claro que ia ficar muito mais difícil. Entende? A bênção que é o esquecimento, por que que a gente não lembra? Agora, muito importante, eu disse que você tem essa filha com a qual você tem dificuldade de relacionamento. Essa dificuldade é porque ela foi amante, tomou teu marido na última encarnação? Pelo amor de Deus. É claro que não. Isso é só um exemplo dentre inúmeras possibilidades. Gente, as nossas relações têm de todo tipo, tem de todo tipo, né? Então, esse é só um exemplo para clarear um pouquinho. Por que que a gente não lembra? Porque não valeria a pena, não ajudaria a lembrar. Quando ajuda, quando importa, às vezes até essa informação vem. Mas vamos combinar que você não precisa da informação, sabendo que nós estamos aqui para melhorar as relações, para transformar essas relações em relações de verdadeiro amor. Tudo que a gente tem que fazer é trabalhar nesse sentido. Não precisa saber de nada do antes. Interessa prestar atenção no agora para construir um amanhã melhor. Não é isso? De maneira geral, as relações familiares, elas não são fáceis. Essa história de família Doriana e família Margarina, entendeu? É só em propaganda, gente, de televisão. Na prática, essas são as pessoas mais importantes para nós, para cada um de nós. Exatamente porque são as pessoas com as quais a gente precisa fortalecer, construir laços de afeto, né? Por isso que sempre existem aqueles familiares, e muitas vezes muito próximos mesmo, né? Nesse núcleo mais próximo, cujos relacionamentos eles são mais difíceis. Exatamente porque a gente foi colocado junto em mais essa oportunidade, em mais essa encarnação, para trabalhar no sentido de melhorar, né? Por que que a gente, infelizmente, acaba tendo que reencarnar tantas vezes? E a gente é meio lerdo, vamos combinar que
Daria para trabalhar muito nessa coisa de amar? Daria, mas a gente se deixa muitas vezes levar pela inveja, pelo egoísmo, né? Por esses sentimentos que não colaboram muito no sentido de transformar as relações. É, e não é uma ou outra, são várias, né? Essas pessoas, de maneira geral, estão ao nosso lado justamente para a gente poder trabalhar isso. Todas? Claro que não. Tem aquelas pessoas com as quais você se dá extremamente bem, sejam familiares consanguíneos, sejam filhos, sejam maridos, sejam, né, irmãos. E por quê? Exatamente porque, como Deus é bom, justo e misericordioso, ele também coloca essas pessoas próximas para que a gente, em conjunto, possa trabalhar pelos outros companheiros. Então, muitas vezes você tem um casal que se dá extremamente bem e recebem filhos que trazem muitas dificuldades. Então, juntos, eles acolhem e ajudam este espírito que está como filho. Ou uma filha com a qual você se dá muito bem, o contrário daquele exemplo que eu te dei, né? Filhas que são almas irmãs mesmo, sabe? Que se conhecem, que se entendem e que estão juntas para poder trabalhar por um pai, por um outro espírito que, por exemplo, está como pai, está como marido. Então, de novo, são N, são várias as possibilidades. Agora, sempre nós estamos aqui para melhorar as relações, transformar, se possível, em relações de verdadeiro amor, né? Por isso que Jesus, numa outra passagem do Evangelho, o que que ele pede para a gente fazer? Reconcilia-te com teu próximo enquanto estás a caminho com ele. Não espera morrer, meu. Porque se deixar morrer, vira o tal do obsessor depois. Entendeu? Não, deu ruim. Esqueceu lá, você tem uma mágoa absurda, porque a pessoinha levou o tupperware que você mais gostava, aquele que tinha um queimadinho na ponta, né? E nunca mais devolveu. Gente, liga, conversa, né? Pede de volta, vai lá buscar, aproveita para levar um bolo. Toma cuidado de não deixar outro, né? No lugar, mas reconcilia-te com teu próximo enquanto estás a caminho com ele. Essa orientação de Jesus, ela não é dada à toa, não, gente. Não deixa para depois. Depois morre. Se morre, vai ter que reencarnar de novo. E de novo, e de novo. Eu até brinquei no domingo durante a palestra, porque tem, né? Tem aquele povo que fica com aquela conversa. Eu vou aguentar esse traste do meu marido até o último momento. Se tiver que cuidar, vou cuidar, mas eu vou aguentar. Eu não vou me separar coisa nenhuma. A coisa que eu mais queria era dar um pé nele, né? Largar ele lá e ir embora. Mas não, eu vou aguentar até o último instante. Por que que você vai fazer um negócio desse, né? A relação tá tão ruim, tá tão difícil, você não tá suportando a pessoa, por que que você quer ficar até o último momento, né? Até o último suspiro? Para nunca mais eu ter que voltar com ele, né? Para eu nunca mais ter que encarar essa praga pela minha frente. Gente, lembra o que eu falei? A ideia da reencarnação, a ideia de nós estarmos juntos, é para transformar relações que um dia foram muito difíceis, e por isso que você considere ele um traste, e por isso que você considere ele um peso na sua vida, etc, 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 em relações, em uma relação de verdadeiro amor. Aguentar é amar? Claro que não! Claro que não. E se aguentar não é amar, o que que vai acontecer? Vai voltar sim, vão se reencontrar sim, vão casar de novo sim, até conseguir transformar essa relação numa relação de verdadeiro amor, né? O... Ah, mas não é possível. Quantas vezes isso vai ter que acontecer?
tantas vezes quantas forem necessárias, até que a relação entre vocês sejam seja uma relação de fraternidade, de amor, né, de querer bem, etc. E por isso que a gente é imortal, gente. Deus não fez isso por nada, né? O que que significa imortalidade? Nós temos a eternidade à nossa frente. Deus estabeleceu, está na lei. Todos nós chegaremos à condição de Jesus. Todos nós chegaremos à condição de espírito puro. Todos nós, né? O que varia, o que não é igual para todo mundo, é o tempo, né? Alguns caminham mais rápido, amam mais rápido e vão chegar nessa condição mais cedo. Outros não, outros se prendem na raiva, no ódio, na mágoa, no ressentimento e vão demorar mais tempo para chegar lá, né? Conhecendo isso, eu diria que nesse aspecto, a doutrina espírita, ela nos ajuda muito, porque ela nos ajuda a entender essas ideias do Evangelho de Jesus, esses ensinamentos, né? E sabendo, talvez, fique mais fácil de tomar atitudes no sentido de melhorar essas relações. Já falei para vocês, não precisa necessariamente, se você tem uma mágoa muito grande, um ressentimento muito grande, uma dificuldade de relacionamento muito grande com essa pessoa, você não precisa necessariamente ir lá, porque ainda que vá desarmado, pode ser que vocês ainda não estejam em condições de poder ter uma conversa tranquila, sabe? Sem acusações, sem brigas, etc. Então, o que que você faz? Começa a orar por esta pessoa. Começa a pedir a Deus para que essa pessoa se transforme, melhore, seja feliz, tenha alegria, né? Peça para que os amigos espirituais, né, o espírito protetor dele, consiga ter uma ligação forte para que a pessoa se desenvolva, para que a pessoa se transforme, para que a pessoa melhore. Mas assim, e ó, gente, mesmo que no começo não seja lá com aquela vontade, né, com aquela determinação, ainda assim coloca essa pessoa, esses que você menos gosta, coloca eles nas tuas orações todo dia. Mas não é para eles se danarem, né? É para que eles realmente possam ir melhorando. Você vai descobrir que quando vocês se encontrarem pessoalmente, e vamos combinar que o universo, Deus conspira a favor sempre, se você começar esse trabalho de orar por, de pedir, né, pela pessoa, vai acontecer um reencontro e você vai descobrir que esse reencontro vai ser muito mais tranquilo. Por quê? Porque o caminho já foi preparado, né? Lembrem-se, somos espíritos, estamos encarnados, estamos usando um corpo. Mas além desse corpo de carne e osso, todos nós temos os nossos corpos espirituais. E à noite, quando o corpo de carne e osso descansa, o corpo material descansa, nós podemos sair e fazer outras coisas. Nada impede que você vá visitar para entender o que está acontecendo com essa pessoa. Você vai voltar e vai ter consciência disso? Não. Mas não interessa, não precisa ter consciência. Se você ora por aquela pessoa, se você pede por ela, e você tem a oportunidade, a bênção, a graça, né, de ser levado até lá para entender os motivos, porque, gente, ninguém é assim ou assado à toa. Todos nós temos uma história. A gente, infelizmente, de novo, por causa dessa coisa do orgulho e do egoísmo, a gente tende a olhar muito para o nosso próprio umbigo e para os umbigos mais próximos de nós, para as pessoas que são mais importantes. Dificilmente a gente olha com cuidado para quem está mais distante, especialmente quando esse que está mais distante, por esse ou por aquele motivo, nos feriu, nos magoou, nos deixou com raiva
ou nos deixou triste, né? Mas todo mundo tem uma história, né? E quando a gente conhece a história, e por isso que é tão importante essa convivência, esse estar mais próximo, esse ouvir o outro, de maneira geral, a gente entende por que que aquela pessoa agiu, ou disse, ou fez isso ou aquilo. Não necessariamente vai ser justificado, não estou dizendo que tudo bem, poderia, que deveria ter feito, muito pelo contrário, às vezes continua sendo injustificado, mas pelo menos aparece uma explicação, sabe? A pessoa fez aquilo. Quantas vezes, né, você ouve uma notícia, de determinada pessoa que cometeu um crime, tirou a vida de outro? Onde já se viu, que absurdo, né? Assassino. Aí quando a reportagem segue e você ouve os motivos, o porquê, o que que aconteceu, fosse eu, tinha feito a mesma coisa. Eu não é? Tinha feito até pior. Então, é muito importante que a gente segure um pouquinho essas nossas críticas em relação ao outro e ouça mais e procure entender. A nossa vida, com certeza, vai ficar muito melhor, mais doce, mais saudável, mais alegre, se a gente começar a desenvolver esse tipo de hábito. Né, Nando? Mas vamos seguir com o texto aqui, que eu acho que eu fui totalmente para o outro lado do fermento, sei lá. E ele diz assim, ó, existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos, né, companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito, na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Então, não é isso mesmo, né, gente? Quando ele fala de muito comum observarmos companheiros ansiosos por uma íntima identificação com o pretérito, né, na teia das passadas reencarnações. O que que ele está dizendo? É essa vontade de conhecer o passado, né? Essa vontade de saber como foram as nossas encarnações anteriores. De novo, péssima ideia. Se fosse para saber, a gente saberia, né? O que a gente tem que saber de verdade, o que realmente é importante é por que que nós estamos aqui agora. Qual que é o objetivo de nós estarmos encarnados agora? E o objetivo é nos transformarmos em pessoas melhores, né? Se esse é o objetivo, vamos colocar a nossa energia e a nossa atenção nisso, em transformando. Por quê? Saber o que já aconteceu antes, não, na grande maioria dos casos, não ajudaria. E aí ele fala, por quê? Porque a grande maioria daqueles que estão encarnados agora não tem encarnações anteriores boas, respeitáveis, dignas. Pelo contrário, a grande maioria de nós fez muita bobagem lá atrás. Aí você tem aquela coisa, né? Então nós estamos aqui para pagar pelas coisas erradas que nós fizemos. Não, claro que não. Deus não é cobrador. Ele não tem esse negócio de ficar cobrando ninguém. O que acontece é que, né, como Paulo mesmo, né, Paulo, né, disse, é uma lei. Semeadura e colheita. Você pode semear, você pode escolher, você pode fazer o que você quiser. Agora, tudo aquilo que você plantar, você vai ter que colher. Tudo aquilo que você fizer vai gerar consequências. E essas consequências terão que ser vividas por você, né? Então, não.
hoje, nessa encarnação, na próxima, daqui 10, não interessa quando, mas vai ter que colher. Deus não é cobrador e também não tem pressa, não é ansioso, tá certo? Ele não tá nem aí com essa história, ah, não. Aqui se fez, aqui se paga. É verdade, mas não necessariamente agora, né? Mas a lei divina é lei, gente. Fez, vai ter que colher o resultado, viver a consequência. Plantou, vai colher. Plantou coisas bonitas, perfumadas, colhe coisas bonitas e perfumadas. Plantou coisas espinhosas e que machucam, vai colher coisas espinhosas e que machucam. Simples assim, né? Não precisa ser de tudo de uma vez e não precisa ser necessariamente agora, se você ainda não dá conta. Deus é extremamente paciente. Vamos, considerando a paciência de Deus, aproveitar agora e fazer a nossa prece, Nando? Vamos sim, vamos para um momento de prece, oração e vibrações, aquele momento que a gente fala, reserva aí aquela água, aquele copo de água, aquele jarro, para que assim os benfeitores, na hora que você estiver ouvindo esse programa, assistindo, irão levar aí benefícios nessa pureza aquosa, ou então da água, que é maravilhosa. Então vamos lá para esse momento. Então possamos elevar os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais e pensar se estamos utilizando do fermento ideal para aquela massa, ou se vamos, conforme os nossos hábitos, a nossa cultura, ou aqueles ensinamentos ancestrais que muitas vezes não coadunam com o pensamento que hoje, depois de evolução, de crescimento, de conhecimento, muitas vezes a gente retarda o nosso caminhar, nosso evoluir, nosso crescer, por estar usando aquele fermento velho. Que nós possamos entender também que os benfeitores espirituais desejam de nós quando necessitamos de abrir o nosso coração para a fermentação nova, para um novo pão, para o pão que vai nos alimentar espiritualmente. Muitas vezes nos ligamos muito ao passado. Com isso, ficamos retidos e não avançamos, vivendo o presente. Pedimos aos benfeitores espirituais queridos que possam nos inspirar através dos campos intuitivos, dos campos emocionais, mental, nosso campo espiritual, para que possamos, com essas inspirações, seguir e estar completando aquela tarefa ou atividade da qual nós nos programamos anteriormente também para seguirmos em frente. Por isso pedimos a Ti, Mestre Jesus, que nos inspire com Tua luz, com Teu amor. Amor esse abundante que nós pedimos que possas espargir, Jesus, entre aqueles corações que estão sedentos, famintos, que estão tristes, que estão sofrendo, que estão entre dores e ranger de dentes. Que a tua luz nos envolva, Mestre, abençoando a todos os seres que estão neste planeta, no Mãe Terra, na Mãe Terra, em Pachamama, como dizem os andinos. E nós possamos receber a tua bênção entre todos os seres, em todos os lugares, em todos os lares, entre os nossos familiares e entes queridos, entre as pessoas das quais estamos ligados e das quais nós vibramos nesse instante, para que recebam as tuas bênçãos. Todos os seres, enquanto ainda reino mineral, vegetal, animal, pré-hominal e hominal e espiritual da terra, Jesus. Que a tua luz nos cubra, que a tua luz nos aqueça, que a tua luz nos ilumine, iluminando o caminho de cada um de nós. Não tão somente agora, nessa hora, Jesus, mas por todo sempre, que assim seja.
Muito bem. E antes da gente prosseguir aí, a gente quer dar um recadinho para você, né? E entre em contato através do site amigosdaboanova.com.br. E também nós pedimos aí para você, né, entrar em contato pelos telefones 0800 12 018 38, se você preferir, ou pelo fixo 11 2458 3214. Nós temos também o WhatsApp, que é esse meio rápido aí de comunicação, que é o 11 97834 2246. E se você puder fazer aí uma doação instantânea, espontânea, tem o número do Pix, que eu vou passar. É o 11 97261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, meu caro Edson Hamazaki. Vamos continuar aí com o texto. Quer que eu leia mais um capítulo? Não, mais um parágrafo? Então vou ler. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade em administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quase Edson. todos nós, encarnados aqui neste momento, ainda, né, estamos e já estivemos muito mais envolvidos com essa coisa da vaidade, do orgulho e do egoísmo, né? Ele usa uma de poesia, né, falando do licor mentiroso, da vaidade, mas são vaidade, egoísmo, e orgulho, a tríplice aliança do mal, né? São esses sentimentos que fazem com que a gente, de maneira geral, quando muito envolvidos ainda com eles, tomemos decisões ruins. Faz com que a gente escolha as piores sementes, né? Levando em consideração lá o que Paulo orientou da lei de plantio e de colheita. É, tudo o que a gente vive, as experiências que a gente tem a oportunidade de ir vivendo para amadurecer, de maneira geral, elas acontecem para que a gente consiga trabalhar de uma maneira mais saudável, com egoísmo, com orgulho e com vaidade, né? É, E quando a experiência não é muito boa, muitas vezes ela traz dor e sofrimento, mas depois de vivenciada, depois de superada, quando você olha para trás, de maneira geral, você percebe com muita nitidez que tudo aquilo aconteceu para que se fosse menos egoísta, para que se fosse menos vaidoso, para que se fosse, né, menos orgulhoso. Humildade é uma coisa que, infelizmente, a gente aprende apanhando, é ou não é? Vivendo experiências que não são as mais agradáveis, de maneira geral, dolorosas. Então, você pega alguém, por exemplo, tinha muitos bens, aí, de repente, fale, perde tudo, né? Ou nem precisa falir, mas passa por uma dificuldade muito grande. E era aquela pessoa que não pede nada a ninguém, se considera autossuficiente, né? Tem que desenvolver humildade, pedir. De maneira geral, e olha que coisa gozada, a doutrina coloca, o evangelho coloca, né, que fora da caridade não há salvação. Que a melhor maneira de você ir se transformando numa pessoa melhor é através do exercício da caridade, como ensinou Jesus, benevolência, procurar fazer o bem sempre que possível, indulgência, aprender a se colocar no lugar do outro e perdão, né? Perdoar as ofensas. É, Então, por exemplo, se você prestar atenção, aqueles que já tiveram a oportunidade de fazer algum trabalho com moradores de rua, por exemplo, né? Se você
prestar um pouquinho de atenção e sentar para conversar um pouco, você vai perceber nitidamente que apesar de não ter nada, de estar morando na rua, não ter um teto sobre a cabeça, não ter alimento garantido todos os dias, roupa, são pessoas extremamente orgulhosas, sabe? Que não estar nessa condição é difícil, é sofrido, mas é com certeza uma oportunidade para aprender sobre orgulho e sobre humildade, sabe? Porque, gente, eu não sei se vocês já passaram por alguma coisa parecida, mas ter que pedir, depender do outro, depender, sabe, do auxílio de alguém, não é fácil. Não tem nada de fácil. Você pensa que é fácil para o morador de rua pedir ajuda? Sabe? É um baita de um exercício de humildade. Por quê? Quantos vai trabalhar vagabundo, vocês pensam que eles ouvem, né? Quando você não tem vergonha na cara para fazer uma coisa dessa, né? De estar numa situação como essa, você imagina que eles ouvem, sabe? E para alguém que é muito orgulhoso, ter que se sujeitar a isso, não tem nada de fácil, né? É, ou, quando Emmanuel coloca aqui, isso quando nós não nos embriagávamos com o vinho do crime, né? E quando chamados especialmente a trabalhar em nome do Senhor, etc. Ou seja, melhor não mexer com o que ficou, porque o que ficou não tem muito de tão bom assim, não. E aí, Nando, vamos seguir com o texto? E aí pode ir até o fim. Vamos lá, quase todo já disse, né? Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse já eles, contudo, não ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guarde, portanto, o fermento velho no coração e cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos na claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, ou Jesus. Ou seja, gente, né? Pouquíssimos de nós temos essa capacidade de aproveitar o conhecimento do passado, né? Como ele coloca aqui, os aprendizes que já têm essa capacidade, eles são muito raros neste momento, neste planeta, né? Por quê? Compreender a própria inferioridade impõe superar, já ter superado, para que você consiga compreender a própria inferioridade, você já tem que ter conseguido superar o egoísmo, né? O orgulho e a vaidade. E pouquíssimos de nós já temos essa capacidade. Por isso que é tão difícil e por isso que nos é dado a bênção do esquecimento. E por isso que o esquecimento é considerado, é chamado de bênção, porque é mesmo, né? Não nos lembrarmos nos ajuda nesse processo de estarmos ao lado dessas pessoas de novo, procurando transformar as relações, procurando fazer com que essas relações sejam cada vez relações melhores, até que um dia a gente consiga transformar em relações de verdadeiro amor. E o que ele chama de fermento velho, né, na prática, são as memórias antigas, são as experiências antigas, são as crenças antigas, são os pensamentos antigos. E antigo aqui, não necessariamente se referindo a uma encarnação anterior. Antigo aqui, agora, nessa encarnação, aprender a abandonar ou abrir mão de pensamentos que você já percebe que não são tão bons, de crenças que você já percebe que não fazem sentido hoje.
todos nós, de novo, temos uma história. Passamos por muitas experiências. E o processo é um processo de amadurecimento emocional e espiritual. Ter essa percepção e abandonar o que é antigo, o que não nos serve mais, eu diria que é o grande ensinamento aqui de Emmanuel, quando ele fala do fermento velho, dos pensamentos velhos, das crenças antigas. Beleza? Como sempre, o tempo urge, passa rápido demais, é um absurdo esse Exato, negócio aqui. pô. Mas tudo bem. Até a próxima. Beijo no coração. A gente se vê breve, breve. Isso aí, o Edson então já se despediu e a gente vai se despedindo dizendo até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau. Tchau, Edson. Tudo de bom. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau, Nan. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.